Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Eletrônica Digital. Hoje eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que vai fazer de forma automática todas as simplificações e todas as operações que nós fizemos nas aulas anteriores. Desde pegar uma expressão lógica e simplificá-la, ou pegar até mesmo de uma tabela verdade e obter a expressão lógica simplificada. Então, aquelas expressões todas aquelas operações, você pode conferir se estão corretas ou não com o auxílio dessa ferramenta. E a ferramenta que eu vou apresentar para vocês é o Simple Solver Logic, cujo site vocês estão vendo aí na tela. O Simple Solver Logic, ele é uma ferramenta para trabalhar com lógica, com ferramentas de lógica, inclusive a álgebra de Boole que estamos estudando aqui no nosso curso. Eu procurei muitas ferramentas, tanto para Windows quanto ferramentas livres que funcionam no Linux também, mas essa daqui foi a melhor que eu encontrei. Pode ser que existam outras que eu não conseguir encontrar, e se você conhecer alguma outra que seja tão boa ou até mesmo melhor, por favor, deixe aí no comentário. Infelizmente, o Simple Solver Logic ele só funciona em ambiente Windows, então caso você não esteja utilizando o Windows, eu aconselho a você utilizar uma das calculadoras online, ou como por exemplo aqui, esse site Wolfram Alpha, que tem aqui a mesma função. Você consegue colocar aqui a expressão lógica e ele simplifica e dá a tabela verdade para você. Existem várias outras alternativas que fazem a mesma coisa online pela internet, mas, claro, eu acho muito mais cômodo você ter um software instalado no seu computador para fazer isso. Então, caso você não tenha Windows ou prefira de forma mais rápida fazer online, você pode utilizar essas calculadoras online, dentre as quais a que eu achei melhor foi essa Wolfram Alpha, ok? Então, aqui no Simple Solver Logic, ele é totalmente gratuito, mas roda apenas em Windows. Para fazer o download, você vem aqui em Download Links e você poderá baixar a última versão, que no caso aqui, hoje dia 21 de maio de 2017, é a 5.4.2. Por ser um software totalmente gratuito, eu estou utilizando ele aqui para vocês. Existem outros softwares até pagos que fazem a mesma coisa, mas o nosso objetivo é economizar. Já que temos um gratuito, para que utilizar um pago? Então, eu já tenho aqui o Simple Solver Logic instalado, ele aparece com este ícone azul, como vocês estão vendo. E se eu mandar abri-lo, ele abre nesta tela. A gente pode até aumentar a tela, não tem nenhum problema. E o funcionamento dele é muito simples. Ele é um programa muito rico, ele tem várias funções. A gente pode vir aqui do lado direito. Tem outras funções muito interessantes, como de simulador lógico, até como Logic Designer, para você projetar o seu circuito lógico. Mas aqui nós vamos ficar no Boolean Minimizer mesmo, porque o que nós queremos é minimizar expressões booleanas, é simplificar. Mas ele tem outras funções também, ainda mais avançadas. A ideia aqui é muito simples. Você vai digitar aqui na janela Input, na Input Window, a informação da sua expressão lógica, que pode ser ou a expressão em si mesmo, como a gente está vendo aqui, f é igual a ou b, ou a própria tabela verdade, como estamos vendo aqui. E ao clicar nesse botão Go, ele vai mostrar aqui embaixo a expressão simplificada e muitas outras informações que eu posso selecionar aqui na Output Options. Então, para a gente só fazer um teste, eu vou apagar isso aqui tudo. Eu costumo marcar aqui na Output Options essas opções que estão marcadas, né? Então, Input Equation, que é para ele mostrar aqui na saída a equação, né, a expressão que eu coloquei na entrada, eu acho útil. A tabela verdade completa, que é a Truth Table. O Minimize, que é ela simplificada, a expressão simplificada. Peço para ele alinhar os minitermos, que é justamente para separar, deixar mais fácil de ler as lógicas ou em linhas separadas. Já vocês vão entender melhor, mas eu acho mais fácil. E Sort Terms, que é para organizar, alinhar os termos, né? Na mesma sequência que eu coloquei na entrada. Existem outras opções, mas que para a gente não vão fazer nenhuma diferença. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, saída é igual a A ou B.
E aí eu tenho que, depois da expressão, colocar o ponto e vírgula. Senão não dá certo. Se eu não colocar o ponto e vírgula e clicar em Go, ele diz aqui embaixo, olha só, missing ponto e vírgula. Quer dizer, está faltando o ponto e vírgula. Então, eu coloco o ponto e vírgula e quando eu clico em Go, ele mostra lá, ó, a equação de entrada, que foi exatamente o que eu coloquei lá em cima, a tabela verdade e a expressão simplificada. S é igual a A ou B. Maravilha! Se eu não quiser que apareça em linhas separadas, é só desmarcar a opção aqui de Align in Terms, que ele mostra aqui em uma linha só. Ok? Então, o uso básico do programa é esse. Se você quiser fazer uma lógica E, né? Caso aqui nós fizemos uma lógica OU, você pode utilizar essa simbologia do mais, que é o que nós geralmente usamos, ou você pode simplesmente escrever A or B, A ou B, né? Dá na mesma. E vejam aqui que ele apresenta para mim, embaixo da tabela verdade, que seria a expressão simplificada, ele apresenta não como mais, apresenta como OR. Eu posso mudar isso. Como? Aqui em Operator Format, se estiver no formato 0, ele vai colocar as portas lógicas em formatos de palavras. Então vai aparecer OR, vai aparecer AND, vai aparecer NOT. Se eu colocar 1 nesse formato e der um Go, vai aparecer no formato de símbolos. Então a lógica OU vai aparecer como mais, a lógica E vai aparecer como multiplicação. Vamos fazer aqui uma E para vocês verem. Aqui na entrada eu posso colocar em qualquer formato. Esse Operator Format ele só afeta aqui na saída, tá dentro de Output Options. Então, para fazer a E, eu posso colocar A and B, dá certo? Ou eu posso colocar a multiplicação, que não é o ponto, é o asterisco. Asterisco é a multiplicação. Veja aí a tabela verdade, a expressão bonitinho. E a partir daí, né, eu posso colocar a expressão que eu quiser aqui, que ele vai dar a tabela verdade e vai simplificar para mim. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma das aulas, essa aula aqui, simplificação por álgebra de Boole 2, que nós temos algumas expressões aqui interessantes. Por exemplo, essa primeira aqui, vamos simplificar ela na programação, que é A e B barrado e D, ou A e B barrado D barrado. Vamos puxar o software aqui. E aí, nós vamos escolher se vocês preferem usar as portas lógicas como palavras ou como símbolos, né? Eu, particularmente, não tenho nenhuma preferência. Eu vou usar dos dois jeitos aqui para vocês verem a diferença. Então, aqui no primeiro caso, a saída vai ser igual a AND, A, I, B barrado. Como que eu coloco o B barrado? Eu coloco assim, ó, NOT, e dentro do NOT, o B, porque eu estou barrando o B. Então, A, I, não B, I, D. Então, essa é a primeira parte. A e B barrado e D fica assim. A, I, não B, I, D. Depois uma OU. Então, OR. E aí, novamente, A, AND, B barrado, NOT, B, AND, NOT, D, porque o D também é barrado. Ponto e vírgula no final. Se eu der um Go aqui, olha só, ele deu a tabela verdade para mim e deu a expressão simplificada. Olha só que bacana, né? Nós vimos na aula que a simplificação dava A e B barrado. E aqui, olha só, A, I, a multiplicação, B barrado, que é essa barra antes do B. Eu posso mudar aqui o Operator Format para 0 e ele vai mostrar aqui A e não B, no mesmo formato que eu digitei na entrada. Então, você pode digitar assim. Lembra muito o VHDL, né? Para quem conhece dessa programação utilizando lógica VHDL. Você pode fazer assim. Ou se eu quiser digitar a mesma expressão no outro formato, né? Que seria aqui o formato 1, que é nesse formato que usa símbolos no lugar das portas lógicas, você também pode. Ficaria como? Ficaria A, I, né? Que seria a multiplicação. O B barrado, eu posso colocar tanto uma barra antes do B, posso fazer assim, posso colocar uma exclamação também antes do B, dá na mesma. Eu vou colocar a exclamação, então isso aqui é A e B barrado, I, D, ou A, I,
B barrado e D barrado. Ponto e vírgula no final é a mesma expressão. Se eu der um gol, olha só, a mesma tabela verdade e a mesma expressão simplificada. Então é uma questão de costume você usar um jeito ou o outro. Se você pretende programar em VHDL ou alguma dessas lógicas que envolvam FPGA e outros dispositivos do tipo, eu sugiro que aprenda a usar os nomes no lugar das portas lógicas. Mas usando os símbolos fica um pouco mais prático. É importante você conhecer as duas, tá bom? Então, olha só, bateu com o que tínhamos feito. Vamos fazer aqui agora a segunda, que é S é igual a barrado, então exclama A e D, ou A e B e D. Foi o que tínhamos visto. Quando apertar em Go, faltou ponto e vírgula. Aperto em Go e aí ele dá aqui a tabela verdade e a expressão simplificada. Mas vejam que a minha ficou mais simplificada ainda porque eu apliquei distributivo. Eu peguei esse D aqui que está dos dois lados e coloquei em evidência, coisa que esses programas geralmente não fazem. Mas está tudo correto, está tudo funcionando, vemos que bate com o que tínhamos feito anteriormente. A gente também pode pegar a tabela verdade, como é o caso aqui da letra C, e obter a expressão simplificada dela. Isso é muito bacana também. Então, por exemplo, aqui, muito simples, você vai digitar a tabela verdade normal. Você coloca A, espaço B, espaço C, que são as variáveis de entrada, 2 pontos e as variáveis de saída, que no caso é só S, uma só. E você vai digitando as entradas, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. E aí eu coloco aqui na saída cada uma delas, né? Então eu estou vendo aqui que as 4 primeiras saídas são 1, coloco um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, depois só a última que é 1, que é 0, que é 0, que é 0, que é 1. E ponto e vírgula no final. Não esquecer do ponto e vírgula. Quando eu der o Go, olha só, ele mostrou para mim a expressão simplificada, olha lá, B e C ou A barrado. Exatamente o que deu aqui, A barrado ou B e C. Então, realmente bateu o que nós fizemos naquela aula, está correto, claro que eu já tinha conferido antes, mas dá para também, a partir da tabela verdade, obter a expressão lógica simplificada. Então, aqui, vamos voltar aqui, dar alguns Ctrl Zs aqui. Se eu pegar essa expressão aqui nesse formato, que é a da letra B, eu quero voltar à expressão da letra A aqui. Nesse formato aqui, onde a gente usa os símbolos no lugar das portas lógicas, eu não vou conseguir colocar aqui no site, no Wolfram Alpha. Ele vai aceitar no formato em que usamos as palavras. Então, por isso que é importante também você conhecer essa terminologia. Então, se eu copiar aqui e colar aqui, eu não preciso do S igual, basta colocar aqui a expressão, sem o ponto e vírgula também. E aí está, então, ele colocou na simbologia, que é usada na lógica. E aí essa notação aqui é usada muito na lógica, em que você tem esse circunflexo representando a E e o V, que é quando é para cima, representando a U. Você pode vir aqui em notação textual, se preferir.
E você pode ver também no formato de palavras. Bom, aqui eu tenho as simplificações que fizemos na última aula do nosso curso, onde tivemos de aplicar o Teorema de De Morgan. E aí nós temos todas essas barras em cima das expressões e isso é importante também, porque quando eu tenho uma expressão toda barrada, eu tenho que tomar cuidado na hora de traduzir ela lá para a linguagem dos termos aqui. Então, vou colocar aqui primeiro em termos de palavras, vamos resolver aqui a letra A e ver se bate com o que fizemos na aula anterior. Então, nós temos aqui saída igual. Como essa expressão toda inicial aqui, A e B ou A e C, como ela é toda barrada, eu vou já colocar a barra no início, que é o not, e já vou colocar toda essa expressão aqui dentro do parênteses da not, já que tudo isso está embaixo da inversora. Então, aqui dentro desse parênteses, nós vamos colocar aqui o A e B, A and B, or A and C. Pronto, tudo isso aqui, toda essa expressão está negada, está barrada. Depois aqui fechou parênteses ou, e aí vem a lógica E aqui, que é o abarrado, que é o not A, and not B and C. Ponto e vírgula e dar um go. Temos a expressão simplificada, A barrado ou B barrado e C barrado. Exatamente o que tínhamos visto na aula anterior. Podemos até mudar aqui o formato da saída para 0, caso você queira ver em nomes. Não A ou não B e não C. Maravilha, né? Podemos também digitar a mesma expressão aqui, lá no site, tirando a questão da saída, pegando só a expressão toda, voltando aqui, colocando aqui, dando um igual, tem que dar o mesmo resultado. Então, e aqui temos a tabela verdade. Veja aqui que a tabela verdade dele é invertida, né? Então, ele começa com falso, falso, falso lá embaixo. Falso é 0, que é o F, e T é 1. Então, ele começa do 1, 1, 1, 1, 1, 0, ele começa ao contrário. Normal isso. E veja lá que as 3 últimas linhas da tabela tem que dar 0, exatamente como aqui, olha só, tinha dado no programa. E aqui a expressão simplificada, que dá dando a mesma que vimos aqui no programa, né? Não A ou não B e não C, só que na notação utilizada em lógica. Você pode vir em notação textual também, se achar mais fácil. Olha, não A ou não B e não C. Existem outros sites online que fazem a mesma coisa, até que mostram uma tabela verdade na ordem que estamos acostumados a usar na eletrônica digital e a expressão com símbolos que estamos acostumados também. Basta você digitar aí Boolean Minimizer em inglês que você vai achar vários. Mas eu achei esse aqui o mais bacana de todos, porque ele mostra de uma forma bem amigável a tabela verdade e a lógica, só não com o formato que nós estamos acostumados. Aqui, então, vamos resolver a segunda expressão, que é essa daqui. Aliás, antes, né, vamos resolver a primeira no formato de símbolos. Então, vamos colocar aqui a barra, que é a exclamação, e o parênteses para dizer que tudo que eu colocar aqui dentro está barrado. E fica A e B, ou A e C. Não preciso colocar esse espaço no ou aqui, tá? Mas você pode colocar se achar melhor. Ou, e aí entra o A barrado, exclama A, e B barrado, e C, ponto e vírgula, e aí pode dar um go, o mesmo resultado. Na segunda expressão, vamos fazer aqui novamente nos dois formatos. Então, a segunda nós temos aqui toda essa barra, né? Então, já vamos colocar com not. Not. E colocar toda aquela expressão aqui dentro. Então, tem mais um parênteses aqui entre o A ou B. A gente vai colocar, então, agora, abre parênteses A or B, fecha, and C, que é a terceira variável aqui, uma E com C. Depois, fora aqui do parênteses, ou, e aí mais uma barra pegando tudo, not, e dentro da not vamos colocar D, I, abre parênteses, C ou B, fecha parênteses, ponto e vírgula no final.
Então, com o tempo, você vai se acostumando a trabalhar dessa forma. Dar um go, tabela verdade e expressão simplificada. Tanto nesse formato, como se mudarmos aqui para para o outro formato. E deu exatamente o que tínhamos visto na aula anterior, né? Que é A barrado e B barrado, ou C barrado ou D barrado. Vamos fazer agora aqui no formato dos símbolos. Então vamos colocar exclamação, que é a inversora, toda essa barra aqui. E dentro do parênteses aquela expressão lá. Então vai ficar A ou B, fecha, e C. Depois uma ou, mais uma inversora. Vou colocar aqui de lado, que é essa inversora aqui de toda essa barra. Dentro tudo de parênteses, e aí D, I, abre parênteses, C ou B, fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Ao darmos um go aqui, veja que a tabela é verdade e a simplificação dão a mesma. Então, esse software aqui é muito bacana. Existem até alguns softwares parecidos que fazem até mesmo para celular. Então, mas eu não achei nenhum que fosse realmente fácil de usar no celular, até porque o teclado é pequeno e tudo mais. Eu gostei mais desse aqui no computador ou das versões online. Então, se você vir aqui no Google, por exemplo, você pode encontrar Boolean Minimizer online. Você tem aqui vários sites, vejam que eu visitei a maioria deles, onde você pode realizar a simplificação da mesma forma. Cada site vai ter a sua notação, vejam só que esse aqui a inversora é um til, né? E a lógica aí eu não preciso colocar nada, a ou é o mais e a ou exclusiva é o centro circunflexo. E aí você coloca aqui, ele dá a simplificação. Então, cada site, cada programa vai ter a sua notação própria para as portas lógicas. Isso você vai ter que se acostumar. Isso é normal no mundo da lógica, tem várias notações possíveis, não existe só uma, então é questão mais de costume mesmo. Mas isso facilita muito a vida quando você tem uma expressão grande, uma tabela verdade, e quer conferir se você realmente acertou ou não. Você joga nesses programas ou nesses sites que eles dão a resposta para vocês, ok? Então eu espero que essa dica tenha sido útil para ajudar vocês e a gente se vê na próxima aula do nosso curso de Eletrônica Digital. Não esqueçam de dar um gostei no vídeo, deixar o seu comentário aí embaixo, principalmente se você conhecer outros softwares similares para celular ou que rodem multiplataforma, Linux, Mac, vai ajudar também outras pessoas, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus.